Na minha opinião, empresários de sucesso, a diferença deles para empresários comuns ou pessoas que não conseguem ter sucesso nos seus negócios é a questão da decisão, o tomar decisões. Como isso impacta nas suas empresas, nas vidas pessoais, como muda a história, como muda o jogo ali no dia a dia de qualquer empresa, decisão importante. E os grandes empresários estão muito acostumados com essa questão, eles realmente sabem a hora de tomar uma decisão importante e isso faz parte do dia a dia. Administrar uma empresa, isso tudo você consegue trazer pessoas, você consegue montar processos, fazendo com que a empresa funcione. Mas para essa empresa funcionar dessa forma, para tudo acontecer realmente como precisa, precisa-se tomar decisões. E nesse vídeo eu vou falar muito sobre isso. Eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu fiz ao longo da minha trajetória desses mais de 35 anos, decisões que foram muito difíceis, decisões que foram talvez um pouco mais fáceis, mas o importante é que eu tomei as decisões na hora certa e não existe também uma garantia de que vai dar certo aquela decisão, mas é necessário, é preciso você realmente tomar essas decisões o mais rápido que puder quando aparecem as necessidades do seu dia ali da sua empresa. E falando sobre essa tomada de decisão, talvez uma das mais difíceis que eu tomei foi quando eu tive que fechar uma loja, eu tinha uma empresa e eu tive que fechar essa loja para que eu fosse realmente para um próximo nível, para que eu pudesse mudar a minha história, para que eu elevasse a minha empresa, o meu faturamento, o meu fornecimento para empresas que trabalham com a gente. E tudo isso foi uma decisão muito difícil que eu tive que aprender ali naquele momento, foi no dia a dia. E tudo isso aconteceu de uma forma muito delicada, naquela forma que eu tomei, de realmente tomar essa decisão de eu preciso fechar. Ali eu preciso acabar com aquela loja aberta ao público e passar a fazer só um trabalho interno, fornecer para empresas, mas não ao público em geral. E naquele momento eu talvez não tivesse tão preparado para isso. E eu fui realmente buscar o conhecimento, eu fui buscar números dentro dessa empresa, para que ali sim, depois de um certo tempo, depois de alguns meses, eu conseguisse tomar a decisão mais acertada e foi o que eu fiz. Apesar de difícil, ela se tornou talvez a decisão mais certa que eu tomei na minha vida profissional e isso mudou completamente a minha história de vida. Então, eu digo, trago isso para vocês para que mostre que tem muita gente que fica indeciso, tem muita gente que já é indeciso por natureza em qualquer coisa nas suas vidas profissionais e pessoais, mas você precisa aprender, você precisa lidar com a pressão. O tomar decisão é lidar com pressão o tempo inteiro. Não existe garantia de que aquela coisa que você vai fazer, aquela decisão que você tomar ali, vai dar certo no futuro. Um risco que você corre, sim. Por isso que os grandes empresários estão no lugar que estão, porque eles pagam o preço de correr os riscos que eles correm. E eles mudam muito rápido a rota que eles têm que seguir. Às vezes parece que eles vão seguir por um caminho, e no meio do processo eles precisam mudar esse roteiro todo, e isso faz realmente eles crescerem de uma forma muito rápida e fazem ser até disputados no mercado. Essas empresas, quando são vendidas, normalmente elas são vendidas também por essas questões, por uma decisão bem tomada, uma decisão mais acertada. Mas para isso ele se preparou e é o que você precisa fazer, foi o que eu fiz lá atrás com a minha história. Eu me preparei para tomar algumas decisões. Lá no início, a gente acaba tomando decisão por impulso, mas depois de muito tempo, depois de muito aprender ao longo do caminho, você vai vendo que tomar decisões só por impulso não resolve o problema. Você às vezes até piora. Então, quando você faz a coisa certa, quando você se prepara da maneira certa e quando você fala assim, não, eu preciso realmente mostrar ao que eu vim. Eu preciso mostrar por que eu estou aqui nessa posição, por que eu estou crescendo, por que a minha empresa vai crescer mais ainda, porque essas decisões vão fazer a diferença no seu caminhar. E quando eu tomo essa decisão de fechar a loja, ali foi meio que dar uma parada naquele negócio que eu tinha, reorganizar toda a minha rota para eu avançar. As pessoas às vezes não entendem como isso acontece, né? Os empresários, eles acham que às vezes dar um passo para trás é humilhante, é ruim, o que vão pensar? E eu, naquele momento ali, eu não me preocupei com isso. O que vão pensar de mim não é uma questão minha, é uma questão do outro. Então faz parte essa questão deles acharem o que quiserem, deles julgarem se quiserem também, mas o que me cabe eu tive que fazer. Então eu parei, reorganizei toda a minha rota, a empresa funcionando ainda, mas de uma outra forma, com a loja fechada, empresa interna, fazendo só distribuição,
e ali realmente a dificuldade me fez andar para frente. Eu precisava fazer aquilo dar certo, eu precisava fazer aquela empresa funcionar de uma outra forma, apesar de ser o mesmo ramo de negócio, mas era uma outra forma de vivenciar o dia a dia da empresa, uma outra forma de venda, uma outra forma de trazer colaboradores para a empresa. Então, tudo isso são decisões. Existe a decisão macro, que é a decisão que você toma ali de fazer um novo processo, e existe as mini decisões que você toma ao longo daquele caminho e que te faz juntar com essa macro decisão e ali você realmente entende o teu processo, monta a tua estratégia desse novo negócio e você caminha para frente de uma forma evoluindo. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu consegui mudar toda essa história porque eu estava preparado para aquela decisão. Então, o que que você se preparou? O que que você acha de tomar as decisões? Existe esse medo ainda dentro de você? Ou você realmente, não, eu já estou pronto para tomar uma decisão importante? Lembre-se, decisões importantes precisam ser pensadas. Não que as menos importantes não precisem, mas como ela já é menos importante, você pode talvez estar menos preparado para que essa decisão aconteça também. Mas o se preparar, ele é fundamental. E também, falando sobre esse assunto, as decisões pessoais, elas podem, e muitas vezes elas impactam na profissional. E eu trago aqui também um exemplo meu. A minha esposa trabalha comigo há muitos anos. Em algum momento a gente entendeu, nós trabalhávamos juntos fisicamente, no mesmo ambiente, na mesma sala, inclusive, e nós entendemos ali em algum momento que talvez fosse melhor a gente rever essa rota, né, essa maneira de nós trabalharmos, porque estava havendo alguns conflitos, e esses conflitos profissionais acabam também chegando no conflito pessoal. Então, muito difícil você separar. A empresa familiar tende a ter essa dificuldade. É você conseguir separar os conflitos do profissional do pessoal. E às vezes a gente acabava levando problemas da empresa para dentro de casa, e ali realmente eu tive que também tomar a decisão. Entendemos os dois que era melhor não dar continuidade dessa forma, dessa maneira que nós trabalhávamos, e aí decidimos que ela trabalharia de casa, trabalharia de uma forma remota. Funcionou muito bem. Ela consegue fazer o trabalho da mesma maneira que ela fazia presencial, e ali melhorou muito a nossa relação pessoal e profissional. Então, cuidado com as decisões que você vai tomar no seu lado pessoal, elas podem impactar no profissional. E você precisa estar preparado realmente para mudar essa questão, essa condição, se for possível. Claro, no meu caso foi. Acredito que em muitas situações sejam possíveis. Quando não é, você pode adaptar para uma necessidade. Se eu não conseguisse tomar essa decisão dela trabalhar de casa, eu talvez mudasse aqui dentro da empresa, criaria um novo espaço para ela, um lugar onde a gente não tivesse talvez aquele convívio o tempo inteiro, fazendo com que isso atrapalhasse a nossa relação. Então, isso também faz parte das tomadas de decisões do dia a dia de um empresário e dentro de uma empresa, claro. Decisões erradas. Quem nunca tomou decisões erradas? Qual um empresário que não tomou, não toma e não vai tomar decisões erradas? E isso eu falo de todos os níveis. Não é porque você, em algum momento, tomou algumas decisões que não foram legais, que não foram as mais acertadas, que você deve parar de tomar decisões ou deixar acontecer, chegar a níveis insuportáveis. Faz parte também de um processo de cada empresário. Esses erros podem te fazer aprender. Eu costumo dizer que nada é caro se você olhar para o lado positivo que você está fazendo. Às vezes você tem um gasto, você compra uma máquina ou um carro, ou faz um investimento dentro de uma empresa e que você em algum momento acha que não tomou a decisão mais acertada. Mas isso, aquilo ali te fez aprender alguma coisa. Então tira a lição boa do teu erro também, da decisão errada que você tiver tomado, e faça com que na próxima ela seja muito melhor. Ela consiga realmente atingir o teu objetivo como empresa, como empresário, e não ficar ali se lamentando. Aconteceu, ok, não era para acontecer, mas aconteceu. E qual é o próximo passo? Qual é o próximo nível que você vai dar em cima daquela decisão que não foi a melhor possível, mas o que que você tirou de proveito daquilo ali? Então, se você conseguir entender dessa forma, leve como um investimento. Errei, mas eu aprendi, então eu investi em mim mesmo, investi em conhecimento. Pode parecer estranho isso, mas a maioria das pessoas acabam ficando se lamentando, acabam reclamando mais do que deviam, quando na verdade ela poderia aprender alguma coisa ali com aquela decisão. Então não se assuste se houver alguma coisa que não saia do jeito que você entenda o melhor, não desista dos próximos passos, dos seus propósitos,
Isso faz parte também do amadurecimento de um empresário e até mesmo da empresa. Empresas que já erraram lá atrás e conseguiram superar isso, elas tendem a ser uma empresa muito mais fortificada, muito mais assertiva no seu ramo de trabalho. E falando agora dos acertos, falei dos erros, agora vamos para o lado bom das decisões importantes, das decisões como um todo. O acertar, quando você acerta, quando você faz a coisa certa, talvez seja a maior compensação, não é nem o lado financeiro, mas existe todo um contexto de você acertar, de você fazer funcionar, de você ter tomado a decisão certa. Só que quando você faz isso, você não tem nenhuma garantia, como eu disse lá atrás. Mas depois que passa o tempo e você vê, fala assim, pô, legal, valeu muito a pena esse acerto, valeu muito a pena essa decisão, valeu tudo que realmente eu me preparei para fazer. E falando um pouco da minha história também, quando eu decido fechar aquela loja e que foi uma decisão difícil, e ali depois de um tempo que eu me preparei, eu ajustei tudo, e aí eu resolvo tomar mais uma decisão difícil e essa foi muito legal, é quando eu realmente construo uma fábrica toda do zero, quando eu compro um espaço, quando eu monto esse espaço todo apropriado para eu fazer essa fábrica funcionar num nível muito acima do que ela era antes. Ali foi a melhor decisão, em se tratando de negócios e empresas, foi a melhor decisão que eu tomei, talvez uma das mais acertadas que eu tive, e que realmente me levou a níveis muito maiores. Eu consegui ter produtos muito melhores, consegui ter muito mais colaboradores do que eu tinha antes. Então, isso só se deu, só aconteceu porque eu resolvi tomar uma decisão lá atrás. A primeira, que foi a mais difícil de fechar, e depois tiveram outras, claro, as micros decisões que eu falei, e depois eu tomo uma decisão que eu digo que foi talvez a mais importante nesse sentido. Ali eu entendi que eu precisava mudar a minha história, né? Que eu precisava crescer. E para eu crescer, eu tinha que fazer. Só que tem um detalhe: eu não tinha o dinheiro suficiente para fazer, eu tinha muita vontade, eu tinha muita experiência, mas eu não tinha o dinheiro. Mas aí eu precisei montar um plano, uma estratégia toda de investimento, uma estratégia toda para pagamento desse investimento, e eu fiz tudo isso de uma certa forma rápida, porque eu sabia os caminhos que eu precisava seguir, e ali eu consegui realmente montar todo esse fluxo. Em 2, 3 anos eu tinha mudado completamente a minha empresa, tinha mudado completamente o meu conhecimento também, e foi muito rápido isso acontecer, porque eu estava preparado, eu estava pronto para realmente tomar essa decisão. Mesmo parecendo uma decisão difícil quando você não tem dinheiro, ela acabou sendo uma das decisões mais fáceis que eu tomei, porque era o que eu queria, era o que eu sabia, e eu sabia que eu tinha capacidade para tomar essa decisão importante. Então, às vezes, eu vejo muitos empresários congelarem, pararem por falta de dinheiro, por falta de saber o que fazer. E às vezes não é só dinheiro, eu também vejo muitos empresários com muito dinheiro que não sabem como fazer. Então você precisa ter o meio termo, você precisa ter o equilíbrio. Se você tem o dinheiro, é mais fácil, claro. Quando você não tem, você precisa montar todo um fluxo, montar toda uma estratégia para que no final você não se prejudique ou não prejudique ninguém. E foi realmente o que eu fiz. Passados mais de 15 anos desse processo todo, foi a melhor decisão. Ali eu consegui tomar outras decisões em outras empresas de uma forma muito mais clara, muito mais fácil. Essa foi a minha escola, vamos botar assim, e quando eu entendi que eu podia fazer isso, eu acertei muito mais do que errei. Então, essas dicas que eu trago aqui, esses meus exemplos, servem para vocês. Não façam nada de qualquer maneira. Se preparem muito para tomar essas decisões importantes e, seja ela qual for, você precisa saber que você tem que estar pronto para isso. Se você realmente tiver essa convicção, se você tiver essa estrutura que eu tive ali de me preparar e eu conseguir fazer isso de uma forma relativamente rápida, você vai realmente conseguir chegar onde você quer. E chegando ao final de mais um vídeo, hoje algumas pessoas me perguntam como é que eu tomo decisão hoje. Eu acho que eu já falei um pouquinho, eu tomo sempre decisão hoje baseado em números principalmente. Para eu tomar uma decisão, eu preciso ter números bem realmente específicos para que eu veja se realmente vale a pena aquele momento tomar aquela atitude. Não, às vezes eu preciso recuar também. Então, quando você quiser tomar decisões, saiba principalmente os seus números. Existem outros fatores importantes, claro,
Mas essas decisões que eu falei para vocês em todo esse vídeo, muito delas foram baseadas nos números que eu tinha da minha empresa. Quando você tem isso na sua mão, quando você sabe realmente que você pode investir, como você pode investir, qual é a sua condição de pagamento do que você investiu. Então, quando você toma esses cuidados, as suas decisões ficam muito mais tranquilas de serem tomadas. E hoje, com tudo que eu aprendi, né, com toda a minha história dentro do empreendedorismo, sendo dono de empresa, eu não faço nada se eu não tiver os números certos na minha mão. Para isso, eu tenho toda uma estrutura, eu tenho pessoas que me ajudam a montar toda esse trajeto que eu vou tomar minhas decisões, seja nessa empresa, que é a minha principal, sejam em outros negócios que eu faço, que eu invisto, aí sim eu vou com muito mais tranquilidade. Às vezes, em alguns atendimentos que eu tenho, que eu faço com empresas, quando eu falo de tomar decisões, talvez uma boa parte, uma boa parcela desses empresários, eles se assustam, porque como eu falei de números, eles não têm esses números. Às vezes, quando tem os números, são números que não são confiáveis. Então, quando eu falo isso, eu falo assim, não, você precisa rever tudo que você está fazendo, você precisa montar essa estratégia aqui. Quando você tiver isso tudo, aí sim, você vai saber o que você pode ou não. Então, ter as informações faz com que você consiga realmente atingir um próximo nível, faz com que você ou vá à frente ou até não. Em muitos casos eu já vi empresas terem que recuar porque não fazia sentido nenhum você investir por uma coisa que talvez não fosse dar o retorno que necessário em cima daqueles números que você tinha ali na mão, que aquele empresário tinha na mão. Tomar a decisão é basicamente isso. É você estar pronto para saber o que você vai fazer e sabendo qual é o teu retorno, sabendo qual é o teu investimento, sabendo quanto tempo você demora para ter o teu retorno de volta do que você investiu. Então, tudo isso faz parte desse processo. E fechando esse vídeo, se eu pudesse falar alguma coisa para vocês, tomem decisões, sejam decisões fáceis ou difíceis. Comece talvez pelas mais fáceis, vai treinando. Decisão também é treinável. Então você pode treinar isso. Comece com uma decisão simples, uma coisa que você não vai te impactar ali no seu dia a dia. Daqui a pouco você aumenta o seu grau de dificuldade. Não se esconda das decisões. Não deixe para depois coisas que você pode resolver de imediato e que podem somente aumentar os problemas e complicar. Então, erros vão acontecer, mas o que você precisa entender é que você precisa acertar mais do que errar. Se você não tem esse conhecimento, como eu disse, comece pelas pequenas, vá aumentando até você chegar nas decisões difíceis e mude a história da sua vida, da sua empresa, dos seus negócios. E eu tenho certeza que isso vai impactar positivamente para você. Obrigado por me acompanhar nesse vídeo e até o próximo.